Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez, começando um novo dia, agradecidos a Deus pela noite de paz que Ele nos concedeu e principalmente pelo novo dia que raiou, prova sempre presente de que Ele nos ama, de que Ele se preocupa conosco, de que as dificuldades são passageiras. Falaremos um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Por enquanto, quero me dirigir a você que hoje completa mais um ano de vida. A você eu quero desejar muitas felicidades, muitas bênçãos de Deus, que o cuidado de Deus se manifeste para com você de modo muito especial, de modo particular. E que você perceba a mão de Deus a lhe proteger e a presença de Deus a caminhar ao seu lado. Quero também me dirigir a todos quantos nos dão um pouco de sua atenção neste instante. Ao desejar-lhes um bom dia, quero fazê-lo convidando para que esses próximos instantes, poucos eu prometo, sejam dedicados ao estudo da Palavra de Deus, à reflexão em torno das Escrituras. Vamos juntos à Palavra de Deus, retornando ao livro dos Salmos, que tem sido nosso companheiro em nossos encontros matinais aqui no Logo de Manhã. No Salmo de número 62, no versículo 2, nós lemos o seguinte: Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. De certa forma, continuamos aquilo sobre o que falamos ontem. O salmista começa esse salmo com a expressão somente, ao dizer que a sua alma deve confiar somente em Deus. No versículo 2, ele traz esse conceito de volta e diz que só Ele é a sua rocha. Perceba que o salmista quer reforçar a tese de que ainda que dependamos de outras pessoas, ainda que recorramos a outros, e é lógico que na nossa vida nós nunca estaremos sozinhos, sempre caminharemos a depender de outros também. A nossa confiança, a nossa segurança precisa ser algo inabalável. Por isso a expressão, só Ele é a minha rocha. As outras coisas, as outras circunstâncias, os outros elementos, as outras pessoas, muitas vezes se mostrarão instáveis, efêmeros, e a nossa confiança será sempre relativa, será sempre um tanto dependente. Na verdade, quando nós pensamos em nossa confiança em Deus, aí nós podemos confiar absolutamente. Tenho algumas vezes relembrado aqui, inclusive em nossa caminhada no livro dos Salmos, a expressão usada por Deus através do profeta Jeremias. E as palavras do profeta são: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E essa declaração é colocada em contraste com a outra, que diz que maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O salmista quer reforçar a ideia de que em Deus nós podemos confiar e o podemos de forma absoluta. Ele diz não apenas por convicção teológica, ele diz sobretudo a partir de sua própria experiência. São as experiências de vida que reiteram, que ratificam, que confirmam a verdade de que em Deus nós podemos confiar de forma absoluta. E ele então diz que esse Deus é a sua rocha, diz que Deus é a sua salvação. Lembra-se do que nós comentamos ontem? Mencionamos ontem que, na verdade, o salmista já fala sobre salvação no contexto do Antigo Testamento. É claro que ele está falando sobre salvação, em princípio, libertação das circunstâncias adversas, superação dos obstáculos, resgate em situações de perigo. Mas a mensagem da salvação presente em toda a Escritura é, sobretudo, a mensagem da salvação eterna. Esta tornada verdade em Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. E esse conceito de salvação permeia todo o Antigo Testamento. Gosto sempre de lembrar que no último capítulo do Antigo Testamento,
No livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, no versículo 2, nós lemos: mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo de suas asas. Ou seja, ao longo do Antigo Testamento há sempre o foco, a promessa, a expectativa daquele que viria para ser o Salvador. É este que nos é apresentado no Novo Testamento a partir das primeiras páginas. Este é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Quando Jesus veio ao mundo, ele o fez para estar conosco, para ser Emanuel, Deus conosco. Mas veio também para nos proporcionar o resgate de nosso estado de pecadores, de escravos e de condenados. E em Jesus nós temos a salvação. Mas o interessante é que depois de falar sobre essa salvação, e aí no versículo 2 ele reitera o conceito presente já no versículo 1, o salmista termina esse lindo segundo versículo do Salmo 62, dizendo que nele, em Cristo, não seremos grandemente abalados. E aqui a expressão grandemente, ou muito, ou fortemente, é importante, porque esse advérbio traz a ideia de que este abalo não será fatal. Por que o texto não diz que nós não seremos abalados ou não seremos atingidos? Porque seria uma falácia, seria uma mentira, seria uma inverdade. Nós somos sim atingidos pelas situações da vida. Nós somos sim atacados por adversidades. Nós sofremos sim, às vezes por conta de atitudes de pessoas, às vezes por conta de circunstâncias da vida. Somos atingidos, ora pela enfermidade, ora pelas decepções, ora pelas aflições e angústias da vida, ora pela perda. Mas a verdade é que o salmista sabe que ainda que isso nos abale, ainda que isso nos estremeça, nós não seremos fortemente abalados. A ideia presente aqui é que nós não seremos derrotados, nós não seremos derrubados, nós não seremos destruídos. Paulo vai falar sobre isso num texto lindíssimo da carta aos Romanos, sobre o qual falaremos em outra ocasião aqui. Mas ele diz que podemos sim ser atribulados, mas não derrotados. Podemos ser abatidos, mas não destruídos. Ainda que as circunstâncias da vida nos atinjam, ainda que elas tragam lágrimas sobre nossos olhos, há duas grandes certezas presentes nas Escrituras. A primeira é que nós não seremos destruídos, porque Deus está ao nosso lado. A segunda é que as nossas lágrimas um dia o próprio Deus enxugará. Estas convicções nos fazem viver com a segurança e a certeza de que Deus é o nosso Salvador e que nele, somente nele, nós podemos depositar plenamente a nossa confiança. E essa é a proposta que eu tenho para você hoje, na manhã deste dia. E eu convido a orarmos juntos agora exatamente sobre isso. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque podemos confiar em Ti. E porque em Ti jamais seremos decepcionados. Muito obrigado por Teu cuidado. Muito obrigado por Tua proteção. Muito obrigado por Teu resgate nas circunstâncias difíceis da vida. Muito obrigado pela salvação que encontramos em Cristo Jesus. Muito obrigado pela certeza que temos de que ainda que as circunstâncias sejam adversas e nos tragam sofrimento, Tu nos prometes a vida eterna em Cristo Jesus. E que nossas lágrimas serão enxugadas por Ti. Que cada amigo que nos assiste nesse instante tenha esta segurança. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br.
A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.